Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, exercício sobre inervação do membro inferior. Eu retirei esse exercício do meu livro Lições de Anatomia, que o link está aqui na descrição. Vamos começar lá então. 10º exercício lá. Qual é o maior nervo derivado do plexo sacral? Para a gente esquentar aqui, para a gente começar lá então. Só relembrando, o plexo sacral começa em L4 e vai até S4 lá. Lembrando que o plexo sacral tem aquele macetinho, a maior parte dos nervos dele se direcionam para a região posterior. Em contrapartida, raminhos do plexo lombar se direcionam mais para a região anterior da coxa, anterior de perna, também ramo sensitivo, já vamos ver, região medial e lateral. Tá? Então, por exemplo, o que a gente já poderia excluir de cara aqui, ó, da questão 10? O nervo femoral e o nervo obturatório. Por quê, pessoal? Porque esses dois nervos aqui, ó, eles são ramos do plexo lombar. Perceba aqui, ó, nervo femoral e o nervo aqui, ó, obturatório lá. Tá? São ramos aqui do plexo lombar. Note que aqui no plexo sacral nós vamos encontrar o nervo ciático, essa bitela de nervo aqui. Vamos encontrar aqui o nervo cutâneo femoral posterior, raminhos para os músculos rotadores laterais lá, raminhos aqui, glúteos, vamos encontrar aqui o nervo pudendo, entre outros raminhos lá. E aqui fica, né, nítido que o maior nervo do plexo sacral é o nervo ciático aqui, né, bem tranquilo. Só relembrando aqui, ó, o nervo ciático, ele tem a sua origem aqui, ó, ele, vamos dizer assim, ele é formado pelas raízes aqui, ó, de L4, L5, S1, S2, S3. Tá? Note que S4 não forma o nervo ciático. Porém, lembre que o nervo ciático ele possui duas divisões. Uma divisão aqui, ó, fibular, e uma divisão tibial. Qual que é a diferença aqui entre elas? Todas, aqui, melhor dizendo, né? Tanto a divisão fibular quanto a divisão tibial vão apresentar formação, contribuição de L4, L5, S1 e S2. Porém, apenas a contribuição aqui, ó, de S3 se direciona para a divisão tibial. Atenção para isso. Perceba, a divisão fibular não possui contribuição da raiz de S3 lá. Então, essa aqui é a exceção aqui. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso vídeo. Então, o nosso gabarito aqui da primeira questão, letra D, nervo isquiático lá, ou ciático. 11ª questão aqui. O nervo glúteo inferior inerva qual músculo? Essa é uma questão clássica de cair na hora da prova. Por quê? Porque a gente confunde com o nervo glúteo superior. Então, só relembrando, ó, como são nervos glúteos, a gente pensa em região posterior, ou seja, plexo sacral. Note eles aqui, ó, nervo glúteo inferior e nervo glúteo superior. E só para a gente relembrar esse detalhezinho aqui, ó, perceba que é o gabarito da questão, né? Note aqui, ó, a região glútea está dissecada, músculos glúteos aqui, glúteo máximo, médio e mínimo, né? Estamos vendo eles aqui. E aqui os músculos rotadores laterais, ó, o piriforme e os demais músculozinhos aqui. Perceba que o nervo glúteo superior, ele emerge acima do músculo piriforme, ó, acima aqui, ó. Né? E ele vai fazer inervação de quem aqui? Glúteo médio, glúteo mínimo e músculo tensor da face lata. Agora perceba, o músculo glúteo máximo ele não está na mesma topografia que os demais músculos glúteos. Ou seja, note aqui na imagem, glúteo médio e mínimo estão nesse posicionamento, nessa topografia aqui. Enquanto que o glúteo máximo ele é mais inferior. Perceba ele aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Ó. Tá vendo que ele é mais medial e inferior? Então, é por isso que a gente tem que relembrar aqui, ó, que é o nervo glúteo inferior que realiza a inervação aqui do músculo glúteo máximo. Atenção para esse detalhezinho bem explorado na hora da prova. Por isso que o nosso gabarito da questão 11 aqui é o glúteo máximo lá. Tá? Poderíamos excluir já de cara a letra D aqui e a E. Por quê? Porque esses dois musculozinhos eles possuem inervação própria. Só relembrando aqui no plexo, ó, do plexo sacral. A gente está vendo aqui, ó, os nervinhos específicos para esses músculos aqui, ó. Nervo para o músculo quadrado femoral e aqui, ó, deixa eu vir aqui um pouquinho para cima, ó, nervo para o músculo piriforme lá, que são os nervinhos específicos para aqueles dois músculos, por isso que a gente já exclui essas duas alternativas lá. Essas duas alternativas aqui a gente poderia ficar em dúvida, que é o ponto que a questão está cobrando, mas aqui é o nervo glúteo superior, para a gente não confundir lá. 12ª questão lá. O nervo pudendo
atravessa qual estrutura óssea antes de alcançar o períneo? Então lembre que o nervo pudendo é aquele nervinho diferente, ó, tem a imagem dele aqui, ó, né? Ele é aquele nervinho diferente que ele sai da pelve através do forame isquiático maior, e ele se direciona para o períneo transitando aqui pelo forame isquiático menor. Ele contorna a espinha isquiática lá. Então, quando o nervo pudendo se direciona para o períneo, ele está passando aqui, ó, pelo forame isquiático menor lá. Beleza? Tranquilinho? Vamos pegar nessa outra imagem para você ver melhor. Ó o nervo pudendo aqui, ó. Tá vendo? Então, ele está saindo pelo forame isquiático maior e indo para a direção do períneo, transitando pelo forame isquiático menor. Por isso que o nosso gabarito aqui, ó, é o forame isquiático menor lá. O que a gente já poderia excluir de cara aqui, né? 3 alternativas, particularmente. Canal obturatório, a gente pensa no nervo obturatório, né? Então, já excluímos de cara isso aqui. Forame intervertebral L5-S1, não, também não tem nem relação com a topografia, então a gente já exclui também. E sínfise púbica também não, né? Então, a gente já exclui lá, que são topografias totalmente diferentes. Perceba que a gente está falando aqui, ó, de região glútea, região posterior aqui, ó, né? Não tem relação com sínfise púbica, forame lá, intervertebral de L5-S1, perceba, topografia totalmente diferente, por isso que a gente excluiu aqui, tá? Então, gabarito aqui da questão 12, letra A lá. 13ª questão lá. Qual estrutura anatômica o nervo femoral atravessa ao sair da pelve e entrar na coxa? Então, essa é uma questão também clássica, que ela cobra a relação aqui com o ligamento inguinal. Tá? Esse aqui que é o nosso gabarito. Já vou mostrar uma imagem aqui para a gente relembrar esse assunto. Mas antes, vamos excluir alguns absurdos. Primeiro, forame isquiático maior. O que a gente pensa quando a gente fala forame isquiático maior? Daqueles nervinhos derivados do plexo sacral. E como a gente está falando aqui do nervo femoral, que é derivado do plexo lombar, a gente já exclui aqui forame isquiático maior. Porque quando a gente fala forame isquiático, a gente pensa, por exemplo, no nervo ciático, no nervo pudendo, cutâneo femoral posterior, entre outros nervinhos lá, os nervos glúteos, por exemplo, lá, certo? Então a gente já exclui aqui. Outro detalhezinho, perceba que ele coloca aqui na letra A, forame obturatório e canal obturatório. Não tem nada a ver com o nervo femoral, e sim com o nervo obturatório. Por isso que a gente também já exclui isso aqui, tá bom? O nervo femoral mantém relação com o músculo ilho-psoas, mas no caso, a questão está direcionando nesse ponto de transição ali da pelve para a coxa. E aqui a referência é o ligamento inguinal. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Então aqui a gente está vendo a imagem do nervo femoral, tá? Aqui no Netter e aqui no Gray, tá? Vamos olhar do Netter aqui, ó. Então perceba que o nervo femoral vindo, ele vai transitar aqui, ó, abaixo do ligamento inguinal e nesse ponto ele entra aqui na coxa, né? O trígono de Scarpa aqui, ó, né? O trígono femoral lá, questãozinha clássica lá. A mesma coisa acontece com os vasos femorais, ou seja, os vasos femorais aqui, eles têm como limite o ligamento inguinal. Então lembre que acima do ligamento inguinal, nós vamos encontrar a artéria ilíaca externa, e abaixo do ligamento inguinal, nós vamos encontrar a artéria femoral. O mesmo para a veia. Abaixo do ligamento inguinal, veia femoral. Acima do ligamento inguinal, veia ilíaca externa lá. Beleza? Por isso que o nosso gabarito aqui da questão 13 é a letra B. Questão 14 aqui, ó. Qual das seguintes funções está associada ao nervo obturatório lá? Então, quando a gente fala no nervo obturatório, a primeira informação que tem que, né, vir à mente é compartimento medial de coxa, tá? Seja inervação sensitiva, seja inervação motora lá. O que tiver fora disso, a gente já vai excluir. Então, por exemplo, aqui, ó, inervação sensitiva da região lateral da coxa. Não, a gente sabe que o nervo obturatório não faz isso. Por quê? Quem faz essa função aqui de inervação sensitiva da região lateral de coxa é o nervo cutâneo femoral lateral e não o nervo obturatório. Por isso que a gente já excluiu. Inervação motora do músculo glúteo máximo? Não, também não. A gente sabe que quem faz essa função é o nervo glúteo inferior. Cuidado para não confundir com o nervo glúteo superior. A gente acabou de revisar isso lá. Vai fazer inervação do músculo sartório? Não. Quem faz inervação do músculo sartório é o nervo femoral, assim como a inervação do quadríceps lá. Então, o nosso gabarito só pode ser aqui, ó, inervação sensitiva da pele da região medial aqui da coxa lá, que é o nosso gabarito lá, exatamente isso lá. Beleza? Tranquilinho? Avançando aqui para
Questão 15. Qual é a origem do nervo cutâneo femoral lateral? Vamos imaginar que aqui a gente não tem nem noção de quais são as raízes. E tá tudo bem, tranquilo, vamos brigar um pouco com a questão. Primeiro ponto, a gente sabe que o nervo cutâneo femoral lateral, ele sai do plexo lombar, maravilha. Por mais que você não saiba dessa informação, lembre do nosso macetinho. O plexo lombar, ele vai dar origem à maior parte dos nervinhos que se direcionam para a região anterior, lateral e medial, ali de coxa, perna, enfim. O que é totalmente diferente do plexo sacral, que vai emitir a maior parte dos nervos que se direcionam para a região posterior. Esse é um ponto-chave para você brigar com a questão. Por isso, a gente sabe aqui, ó, pelo nome lateral, que ele é ramo do plexo lombar. Beleza. Então, de cara, a gente já pode excluir aqui, ó, a última alternativa, que está falando que tem contribuição de S1. Mas aqui, particularmente, a gente já está começando o plexo sacral. Por isso que a gente já exclui essa alternativa. A gente sabe que esse nervo é do ramo do plexo lombar. E aqui a alternativa está falando que é plexo sacral. Então, a gente já exclui. Segundo ponto, a gente ficou entre essas alternativas aqui. Um detalhezinho aqui, forçando um pouco a amizade, é pensar que o plexo sacral, que o plexo lombar aqui, ó, formado por L1, L2, L3 e L4. O que vem, assim, imaginando aquela imagem do néter? Que esses primeiros raminhos aqui, ó, eles vão emitir aqueles nervinhos lá, ilho hipogástrico, ilho inguinal, né? Então, o que eu imagino? Que esses ramos mais superiores não vão dar origem ao nervo cutâneo femoral. E sim a esses ramos que eu acabei de citar. Ilho inguinal, ilho hipogástrico. Lembra aqui, ó, T12, né, emitindo subcostal. Então, a alternativa A, vamos deixar um pouco de molho aqui, beleza? Segundo ponto, inervação cutânea, tá? Eu não imagino, porque perceba que as três alternativas que sobraram aqui, ó, a letra B fala L2, L3, a alternativa D fala L3, L4, o que corresponde a duas raízes. Agora note aqui, a alternativa C fala L2 a L4. Para um nervo cutâneo, eu chutaria que isso aqui está muito grande, tá? Então eu não iria, tá? Eu vou deixar essa alternativa de molho. Então, brigando com a questão, a gente está entre a letra B e a letra D, tá bom? Vamos lá olhar o nosso guia aqui do néter, né? Só para isso fazer sentido. Então aqui, ó, plexo lombar. Perceba aqui em cima que eu falei para vocês, ó, L1, né? L2, a gente vê aqueles raminhos lá, ó, ilho hipogástrico, ilho inguinal, gênito femoral. Então a nossa alternativa, nosso pensamento estava correto. Já excluímos lá. Agora perceba aqui, ó, nervo cutâneo femoral lateral. Ele é formado aqui, ó, pelas raízes de L2 e L3 lá. Então a gente chutou certo. Né? Ele não é formado por três raízes também. Espero que esse raciocínio tenha ajudado um pouco. Por que eu estou falando isso? Para quando chegar na hora da prova, você poder ter esse tipo de raciocínio. Olha aqui o nervo obturatório. O que eu imagino? Nervo obturatório. Inervação de compartimento medial. Então tem inervação motora, é um nervo forte. Então, ó, três raízes. Tá vendo aqui? Nervo gênito femoral, segue a mesma coisa. Gênito femoral, eu imagino, inervação mais sensitiva de períneo, tem uma contribuição motora pequenininha, mas nervo bem pequenininho. Então, eu posso seguir o raciocínio aqui, ó, duas raízes. Claro que isso nem sempre funciona, mas ajuda a gente a resolver algumas questõezinhas lá, tá? Espero que isso tenha te ajudado, enfim, tá? Nervo femoral, pô, bitela de nervo aqui, né? Então, ó, L2, L3 e L4. Então, voltando para a nossa alternativa, realmente, ó, não é a A e nem a C. E o nosso gabarito aqui é a letra B lá, tá bom? Enrolei um pouquinho mais aqui, mas só para mostrar esse jeito de pensar nessas questões, que essas questões de origem aqui de nervo são chatas mesmo, tá? Mas enfim, tá? Avançando aqui, questão 16. Qual músculo é inervado pelo ramo motor do nervo femoral? Então aqui, questãozinha também clássica de perguntar a inervação do nervo femoral. E aqui, particularmente, a gente tem que relembrar que o nervo femoral é o cara do compartimento anterior da coxa. Tudo que não tiver em compartimento anterior de coxa, nós já vamos excluir. Então, por exemplo, aqui, ó, tensor da fáscia lata, músculo da região glútea, né? Mas na região um pouquinho lateral ali da coxa, né? Não é compartimento anterior. Então a gente já exclui. Quem que faz a inervação do músculo tensor da fáscia lata? Nervo glúteo superior ou nervo glúteo inferior? Nervo glúteo superior. Beleza. Lembre que o nervo glúteo inferior faz a inervação do glúteo máximo. Beleza. Letra B aqui, adutor magno, ó, não sei, só sei que adutor é compartimento medial. Compartimento medial eu penso no nervo obturatório, então já excluí também. Semimembranoso, músculo compartimento posterior da coxa. Nervo ciático, divisão
tibial. Então a gente já exclui aqui também, tá? Músculo pectíneo. Aqui a gente poderia ficar em dúvida. Mas olha a alternativa de baixo. Músculo grácil. Músculo do compartimento medial. Então também a gente já exclui. Nosso gabarito aqui é o músculo pectíneo. E essa é uma exceção, pessoal. Lembre que o músculo pectíneo é aquele músculo meio chato. Que ele é aquele músculo de transição de compartimento medial para compartimento anterior. Né? Ele é um músculo de transição entre esses dois compartimentos. Mas a gente tem que relembrar que esse músculo ele é inervado pelo nervo femoral, que é o nosso gabarito aqui. Beleza? Questão 17 para a gente finalizar com chave de ouro aqui. Antes da gente avançar, quero te convidar a conhecer meu livro Lições de Anatomia, onde você vai encontrar mais exercícios iguais a esse, além de ter um guia de estudos específico para você aprender a anatomia de uma forma direta e facilitada lá. Primeiro link na descrição. Relembrando, nosso livro também tem diagnóstico por imagem, com exames de imagem, tanto originais quanto coloridas, e temos também um capítulo só para clínica, para você correlacionar a anatomia com as patologias lá. Beleza? Qualquer dúvida, fico à disposição para te ajudar. Pode me chamar no Instagram lá. Enfim, avançando para a última questão, sobre o nervo obturatório lá. Assinale a alternativa correta. Então, só antes da gente entrar na questão, o que a gente imagina quando a gente fala nervo obturatório? Compartimento medial, né? Então, vamos ver o que ele fala aqui nessas alternativas lá. Ele emerge acima do músculo piriforme? Não tem nada a ver, porque lembre que o nervo obturatório ele é um raminho do plexo lombar, né? Não mantém relação com o músculo piriforme. Aqui ele está tentando confundir a gente como se fosse um ramo do plexo sacral, e aqui está errado. Inerva o músculo glúteo máximo? Também não. Quem inerva o músculo glúteo máximo é o nervo glúteo inferior. Agora aqui que é o nosso gabarito, né? Passa através do forame obturatório para inervar os músculos adutores, verdadeiro lá. Tá? Mas só para a gente ver o que está errado nas demais questões. Tem origem nas raízes de L1 e L2? Assim, aquela dica que eu passei para vocês, por mais que seja bobinha, é um nervo grande, né? Tem inervação motora. Então eu imagino que seja no mínimo aí 3 raízes. Né? Aqui você poderia aplicar e estaria certo. Né? Não é L2 e L3. Né? Por 2 motivos. Perceba que a questão está direcionando a você pensar no começo do plexo, ó, nessa porção mais superior do plexo, enquanto que o nervo obturatório é mais nessa região inferior, ó, L2, L3, L4. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você já poderia suspeitar disso. Segundo ponto, nervo motor. Então ele vai ser maior. Então L4, L3, L2, são 3 raízes. Perceba que o nervo femoral também segue esse raciocínio. São 3 raízes que formam o nervo femoral aqui, tá? Então, por mais que seja bobinho isso, ajuda a gente a matar essas alternativas lá. Por isso que aqui também está errado lá. Fornece ramos sensitivos para a região anterior da coxa? Não. Quem faz isso é o nervo femoral. O nervo obturatório ele contribui com a inervação sensitiva da região medial da coxa e não a região anterior. Por isso que essa alternativa está errada lá. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí para ajudar o teu parceiro. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, torne-se membro para você ter acesso a vídeos exclusivos e até a próxima. Grande abraço.